Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti. Esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2 da tarde. Então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Olá. Bom, Paulo Vitor e Everton. Eu quero pegar aqui um tweet da Fábio, @Fatile, que ela disse o seguinte sobre o Paulo Vitor. O goleiro Paulo Vitor já recebeu sondagens de clubes brasileiros e o jogador reitera o desejo de sair do Brasil neste momento. Futebol árabe e japonês estão na mira. A situação deve ser resolvida até metade do ano. O Grêmio ainda buscaria um goleiro reserva. O que a Fábio me falou hoje pela manhã, tá? Eu questionei ela sobre a questão do Everton e do Paulo Vitor e ela me falou o seguinte: o Grêmio tem o interesse que os dois jogadores sejam negociados neste momento, né? Paulo Vitor já externou essa posição de que até o meio do ano deve sair, tá? Mas só pro exterior, porque já teve essa sondagem, né, dos clubes brasileiros e não fechou negócio, enfim, só sairia para clube do exterior. Não deve ficar no Brasil. Já o Everton Cardoso já sabe que não será utilizado e ele quer sair. O empresário dos dois jogadores, do Paulo Vitor e do Everton, é o mesmo, tá? O Vinícius Prates. Então é bem possível, é bem provável que ele negocie os dois atletas que de alguma forma estão insatisfeitos com o Grêmio. O Grêmio também está insatisfeito com eles, né? Obviamente com todo respeito ao futebol e aos trabalhos apresentados nos últimos anos, mas o Grêmio também tem esse desejo de querer negociar esses dois jogadores. E aí tem uma notícia que se espalhou, professor, sobre o futebol japonês, tá? Que teria interesse nos dois jogadores, tanto Paulo Vitor quanto o Everton. Nesses dois jogadores, o mesmo futebol, não se revelou os clubes, né? Seria lá o futebol do Japão. Que, inclusive, o Jael não jogou por lá? Agora jogou, né? Jogou por lá, né? Tava até agora lá. Continuou torcendo pro Grêmio. Exatamente. Ele ficava postando coisa de Grêmio todo dia. Grande o Jael. E aí, tchê, eu liguei pro Vinícius Prates, tá, rapaziada? E ele não me atendeu. Mandei mensagens, não me respondeu. Então eu tentei contato com o Vinícius Prates para confirmar essa questão, atualizar isso com vocês, mas não foi possível contato com eles. A questão é a seguinte: Paulo Vitor e Everton estão com uma eminente saída, professor. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Sim, bom para todo mundo, cara. E o Everton, especialmente, eu achava que quando ele veio pro Grêmio, eu achava que o Grêmio tinha feito um baita negócio, cara. Eu realmente me iludi com relação a isso. Porque o Grêmio recém tava perdendo o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, daí foi atrás de alguma opção um pouco mais consolidada ali para aquele lado esquerdo, porque era meio de temporada, né? Porque se tu perde no início, assim, e tem tempo para trabalhar, tu pode tentar desenvolver o PP, pode tentar desenvolver o Ferreirinha. Que bom que o PP já se mostrou que tava pronto, assim, por isso que eu tenho um carinho especial pelo PP, por mais que ele não esteja jogando bem, não vou defender que ele seja titular em nenhum momento isso, mas eu tenho esse carinho especial pelo PP por causa do imediatismo com que ele foi cobrado, assim, né, na posição, e ele já conseguiu render, cara. E tinha muita gente na época que dizia, inclusive, que ele era melhor do que o Everton. Nunca achei ele melhor que o Everton, mas eu tava muito feliz que ele tava rendendo, que ele chamava a responsabilidade, fazia gol, fez aquele gol no Grenal da Libertadores e tudo mais. Então, pô, muito bom. Mas o Grêmio ter ido atrás do Everton se justificava por tentar achar alguma peça mais consolidada para a mesma posição, que era a mais importante do time. E aí tu tinha um Luciano que não estava rendendo no elenco, e daí tu conseguiu olhar pro elenco de um time que tinha interesse no Luciano. E tu viu assim, não, então aquele jogador ali vai fechar bem na peça que eu preciso, então vamos fazer essa troca. Cara, o Luciano não estava rendendo. Daí, claro, a gente pode conversar de diversas oportunidades aqui, né? Que o Luciano, pra mim, ele jogou fora de posição na maioria das vezes, jogava de meia centralizado, coisa que eu não gostava. Mas o fato é, o Luciano não estava rendendo, tu olha pra esse jogador que não está rendendo, que é o caso do Everton hoje, olhar e tentar realocar ele no mercado. Tem alguém com interesse no Luciano. Tem um jogador no teu elenco que vai fechar bem no meu time aqui. Legal, vamos fazer essa troca? Vamos. Aí trouxe o Everton Cebolinha. Então, pra mim, fazia sentido. Sem bolinha. Cara. Sem bolinha. Eu falei Cebolinha. Fake. Não, era pra falar sem bolinha. O cenourinha. Era isso. Desculpa. E aí, trouxe, e pra mim fazia sentido naquela época.
ter trazido, né? E eu torci muito que o Everton conseguisse render, e no primeiro jogo que ele entra também, ele já faz aquele golaço na final contra o Caxias, né? Então eu acreditei no futebol dele. Mas, infelizmente, não conseguiu jogar. E teve oportunidade pra isso. Não dá pra dizer, por exemplo, não jogou pouco. Não, cara, ele jogou muito. Teve muita oportunidade. Ele entrava todos os jogos e ele nunca conseguiu melhorar o time, nunca conseguiu fazer nada de diferente. Então, nesse sentido, não há mais defesa pro Everton ficar aqui. Não há mais defesa. Então, que ele consiga tentar retomar o futebol dele em outro lugar, com outras oportunidades. Sobre o Paulo Vitor, chegou para ser reserva do Marcelo Groy. Trazer o Paulo Vitor naquela época para ser reserva do time, achava show de bola. O problema foi que quando o Marcelo Groy saiu, se apostou no Paulo Vitor como a primeira opção para ser o titular, e ele demonstrou que não conseguiu. Ele tremia muito em jogo grande. Então o Paulo Vitor não conseguiu corresponder como titular. O que torna mais estranho ainda ele ter voltado nas finais da Copa do Brasil dessa última temporada. De qualquer forma, os dois jogadores, na época em que foram contratados, fazia sentido, mas não conseguiram render. Então tu tem que saber reconhecer isso, olhar e dizer, pô, cara, não rendeu, beleza, vamos reformular o nosso elenco, porque não adianta deixar eles aqui, porque não vai dar, simples assim. Boa, Edu Andriotti, e a questão Paulo Vitor e Everton, né, as notícias que vão se acumulando, né, em torno desses dois jogadores, até falta a confirmação com o próprio empresário do jogador, mas eles devem estar deixando o Grêmio. Jogadores que realmente, um deles foi importante em um momento, mas não conseguiu render depois, né, posteriormente, e o Everton realmente não rendeu em nenhum momento, né. Cara, interessante que o Paulo Vitor ele quer sair do país, né? O Cerro Porteño deve ser de Guaíba, né? Porque ele teve oportunidade pro Cerro Porteño logo no início da temporada e não foi, né? Era uma bela oportunidade para ele ser titular do Cerro Porteño, né? Um grande clube do Paraguai que, convenhamos, pro Paulo Vitor tá de bom tamanho. Paulo Vitor veio, né, já largou errado no momento que traz um goleiro que foi meia boca em tudo que é lugar para ser reserva, tu já sabe que tu não pode esperar nada, tanto é que foi contratado o Júlio César para substituir o Marcelo Groy, né, não era nem para ser o Paulo Vitor, e conseguiram trazer um goleiro pior ainda que o Paulo Vitor para substituir o Marcelo Groy, indicação do super treinador de goleiros aquele. Né? Enfim, né, cara? Sempre bom lembrar. Sensacional. E então tu tem um Paulo Vitor que foi insuficiente em tudo que é lugar. E daí tu contrata o Júlio César para ser o primeiro goleiro. Enfim, né, cara? Foi um erro ter trazido o Paulo Vitor. E esse erro se perdurou durante muito e muito tempo. Eu acho que o Grêmio demora e muito para ter esse afastamento do Paulo Vitor, que já devia ter sido afastado. Não devia nem ter vindo, na verdade, né? O Paulo Vitor nunca teve currículo para vir jogar no Grêmio. Surge no Flamengo, um goleiro com muitas dificuldades. Ele era reserva do Lomba, não era? Ele surgiram mais ou menos junto agora, que era titular ou reserva, não sei. E, enfim, ele nunca teve currículo para vir jogar no Grêmio. Era um goleiro que era do Flamengo e tal. Não funcionou. Não funcionou. Jogou um gauchão que nos custou um ano inteiro de 2019. Enfim, cara. E o Everton mal estreou no Grêmio, né, cara? Um jogador que não aparentou diferentemente do Paulo Vitor, que era um cara esforçado, que era um cara que se dedicava, pelo menos isso, né? Disso eu acho que a gente não pode falar nenhuma vírgula, nenhum A do Paulo Vitor, da dedicação e que ele sempre teve com a camisa do Grêmio. E isso aí é sempre muito louvável. Mas o Everton parecia que não queria estar ali, né? Passava a sensação de que estava jogando bola ali, mas não estava. Ele era apenas um número ali em campo. Tu não vê ele se esforçando, tu não vê ele correndo, tu não vê ele ajudando a marcação. Ele estava ali, cara. Ele estava ali. E espero que esse desfecho acabe logo e que o Grêmio consiga fazer toda a limpa que planejou fazer no início do ano, né, cara? No início da temporada. Aliás, só faltando o Vitor Ferraz, né? Se confirmar as saídas, falta só o Vitor Ferraz para completar essa galera. Sim.